Fala pessoal, boa tarde. Fiquei 2 semanas sem postar vídeo, peço desculpas. Eu ainda estou aprendendo a pegar esse ritmo de fazer postagens constantes. Eu estava na intenção de fazer uma postagem por semana e ainda vou chegar nesse ritmo e melhorá-lo mais pra frente, né? Mas como o objetivo desse canal é tentar colocar todo o meu conhecimento em relação à escrita em algum lugar, né, que não seja só na minha cabeça, nem sempre ele vem alinhado da minha rotina, né? Mas vai dar tudo certo. O que eu queria falar sobre hoje não era necessariamente sobre escrita. Tem a ver com a escrita, né? Pra mim, esse canal aqui, ou essa ideia de fazer os vídeos é sobre escrever, não só sobre técnica de escrita, sabe? Não só sobre, quero construir uma história. Não só sobre isso, né? Mas eu quero também trazer a alusão da gente utilizar a escrita como um método de rotina diário sobre o que a gente está sentindo, o que a gente está fazendo, nossos planejamentos. Ela funciona para mim, né? Basicamente, eu escrevo todos os meus sentimentos. Se eu tô muito apaixonado por uma pessoa e essa pessoa tá me deixando confuso, eu vou e escrevo até a confusão sair nas palavras, né? Ou melhor, sair nos dedos. E com o tempo tu vai melhorando isso, né? Essa relação de você fazer essa ação se torna bem menos. Não porque ela não é eficiente, mas porque você já consegue se trabalhar muito bem sobre isso. E aí, por que eu tô falando tudo isso, né? Eu queria trazer um ponto. Eu sempre, não é um diário, né? Mas eu sempre vou escrevendo sobre mim, sobre meus sentimentos. E eu entrei num ponto onde eu queria trazer também pro canal, que eu acho que é interessante, é importante, né? Para qualquer um. Se você sente que tem arte dentro de você, é para ti, basicamente, esse ponto. É uma pergunta, né? Que é o título do canal. Do canal não, do vídeo. Que é: por que você deixou de fazer aquilo que você tanto gosta? Peço desculpas se estiver tendo um barulho de fundo. Tem famílias felizes aqui perto. Mas por que você deixou morrer algumas coisas da tua vida? Sabe? Por que você permitiu que morresse durante o seu processo de rotina coisas que eram tão, tão simples de serem efetuadas e que te permitiam ser uma pessoa tão vívida durante o teu processo de vida, sabe? Eu vejo o meu contato com pessoas que são artistas, pintores, desenhistas, né? E eu não trouxe essa ideia, mas é algo que me percorreu durante toda uma infância. Eu tinha uma certa inveja de quem sabia desenhar, quem sabia pintar, porque era algo que eu não conseguia fazer, né? Ou melhor, eu fazia, mas não tinha tanta facilidade, né? Não é à toa que eu fui para escrita. A escrita era a minha vontade de querer fazer com que os desenhos e as pinturas que eu não fiz existissem de algum modo, né? E daí que surgiu a ideia de escrevê-los, né? Dar existência a eles. Mas por que você deixou de viver isso, sabe? Em que momento a nossa lógica em relação ao capital fez com que nosso processo de desenvolvimento artístico se tornasse uma escada que a gente precisa ultrapassar, né? Eu só vou conseguir escrever se eu tiver financeiramente esse tanto. Só vou conseguir desenhar se eu tiver financeiramente esse tanto. Sabe? Em que momento você permitiu que essa estipulação
da ordem do trabalho, da ordem de produção, atrapalhasse seu desenvolvimento de alma, seu desenvolvimento pessoal, né? Eu vejo muita gente, quando eu vou conversar sobre isso, falando que não se sente mais capaz. Não por uma relação de que existe fraqueza ou cansaço, mas de que ela vai olhar para um quadro em branco, para um papel em branco, para uma argila sem forma, enfim, para o que for a sua arte, e ela não vai fazer algo bom. E desde quando a arte ela tem que ser bonita? Quem colocou isso na sua cabeça, que a arte tem que ser bonita? Que ela nasce bonita? Que a partir do momento em que você faz aquilo dali, ela se inicia, né? Ela se inicia como algo esplendoroso. Ou seja, ou você é tudo, ou você é nada. Quem permitiu que isso fosse colocado na sua cabeça? Isso é o que eu estou fazendo aqui nesse vídeo. É uma pergunta porque é um chamado, assim. Não um chamado meu, né? Mas um chamado a você que se permitiu ver esse vídeo, né? Eu não sei como tá a tua rotina, não sei como tá o seu modo de vida, mas às vezes, você gostava de desenhar e não dá mais esse tempo pra você. Você gostava de escrever e não dá mais esse tempo pra você. Gostava de brincar de massinha, porque você gostava de fazer alguns formatos e você não dá mais esse tempo pra você. Se permita voltar a dar esse tempo. Eu acho que a vida vai muito mais além dos nossos grandes projetos. Eu preciso ter uma casa, um carro, um determinado nível de patrimônio, né? Eu gosto muito de não é uma citação direta, né? Porque eu não sei dizer a citação direta, mas um apontamento de uma conversa que Hamlet estava tendo com... eu acho que era um coveiro, que era... essa conversa é precedente do diálogo que ele tem, do monólogo, né, que ele tem com a caveira. Que era... os homens, eles destruem de comida, descanso e prazer para irem a guerras em busca de comida, descanso e prazer, né? Na ideia de que a gente começa a ver aquilo que nos faz satisfeitos com nós mesmos de uma maneira reclusa, porque em algum momento a gente colocou um ideal de que precisamos alcançar algo, alcançar um alguém, que somos nós mesmos, para que quando cheguemos ali, a gente possa fazer as mesmas coisas, né? Eu vou parar de escrever, eu vou parar de pintar, eu vou começar a fazer um monte de coisa, vou começar a me empenhar e crescer e me desenvolver nessa lógica do capital, para quando tiver um momento para descansar, eu possa voltar a escrever. E é uma lógica um pouco cruel, não por uma relação de que eu quero destruir o futuro, né, no que eu vou falar, mas quem te dá essa garantia de que você vai ter esse tempo todo? Viva uma vida que você pode partir sem a necessidade de pensar daquilo que você não fez. É isso. Não tem muito mais o que eu acrescentar. Impõe essas vontades na sua rotina. Para quem é escritor, eu sei que é difícil, às vezes, a gente parar, escrever e encarar um papel em branco.
Mas faça. Mesmo no cansaço sai alguma coisa. E aí você vai perceber que a partir do momento que você começa a impor a sua vontade perante uma vida que às vezes é cansativa, você vai começar a ver que essa vontade, ela é muito maior do que o cansaço. É isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Fica aí minha reflexão e até a próxima.